Bom dia, boa tarde, boa noite, meus bebezordes aqui do YouTube. Vamos para mais um Aprendendo com Questões. E vocês já viram, né, o título dessa aula de hoje, que é a síndrome nefrítica na pediatria. Um assunto que gosta de cair bastante nas provas e que tem vários assuntos dentro desse tema principal para a gente abordar hoje. Então vamos começar, como vocês já estão acostumados aqui, ó, com uma questão, tá? Então essa questão de Ribeirão Preto, da USP de 2021, uma prova de acesso direto, trazendo um quadro clínico e perguntando qual era o diagnóstico mais provável. Então, de forma geral, a gente tem a síndrome nefrítica dentro de um grande diagnóstico diferencial de síndrome edemigênica, ou diagnóstico diferencial de edema. E aí, quando eu pego aquele edema, eu preciso avaliar se a causa dele é renal ou não. E as questões gostam de colocar algumas dicas para você. Então, como é que eu posso pensar em causa renal para aquele edema? Então, em geral, vocês vão encontrar isso. Uma história de um edema periorbitário, na ausência, obviamente, de manifestações alérgicas de angioedema, ou a presença de hipertensão no meio do caminho, ou outras alterações urinárias, como é o caso da hematúria e da proteinúria. Então, se eu tiver algum desses fatores lá na questão, junto com edema, você já vai pensar na grande possibilidade da causa deste mesmo edema ser de origem renal. Então, quando a gente fala de origem renal do edema, vem dois diagnósticos diferenciais principais. O primeiro é a síndrome nefrótica, e na pediatria, na grande maioria das vezes, a gente vai estar falando da lesão histológica mínima. O que eu tenho na síndrome nefrótica na hora de resolver a questão? Eu tenho a proteinúria nefrótica, que é baseada na proteinúria maciça, 50 mg por quilo por dia, ou 40 mg por metro quadrado por hora, ou ainda uma relação proteína-creatinina em amostra isolada de urina acima de 2. Isso aqui eu não anotei porque o próximo Aprendendo com Questões vai ser justamente síndrome nefrótica. Mas às vezes a questão também já me traz a hipobunemia, me traz um edema, só que esse edema ele é mais importante, geralmente o paciente está anasarcado, e eu também tenho hiperlipidemia e lipidúria. Então isso aqui é o protótipo da síndrome nefrótica na hora de resolver uma questão. Já em relação à síndrome nefrítica, vão aparecer outras coisas. A hematúria glomerular, que pode ser observada pela presença de cilindros hemáticos ou mesmo de dismorfismo eritrocitário. A gente vai ter hipertensão, vai ter o edema, porque é diagnóstico diferencial de edema. A gente vai ter oligoanúria e vai ter consumo de complemento. E notem que quando eu falo de síndrome nefrítica, o protótipo, olha, é aqui. É uma GNPE, ou uma glomerulonefrite pós-estreptocócica, ou você também pode chamar de GNDA, a glomerulonefrite difusa aguda. Então, como eu já disse no início dessa aula, o meu objetivo é de síndrome nefrítica. Então, vocês esquecem síndrome nefrótica por enquanto e vamos aqui, ao longo da aula, discutir muito esse tema de síndrome nefrítica. Então, o que é a síndrome nefrítica, né? É a manifestação clínica baseada nesses sintomas que a gente já comentou. Então, lembra de novo, ó, hematúria glomerular, hipertensão, edema, oligoanúria e consumo do complemento. Essa síndrome nefrítica, como protótipo, é uma glomerulonefrite pós-estreptocócica, a gente parte do pressuposto que ela é uma sequela, então, tardia da infecção por cepas nefritogênicas do Streptococcus pyogenes, ou, se vocês quiserem chamar, o Streptococo beta-hemolítico do grupo A. Existem períodos de latência diferentes baseados em qual infecção levou a essa sequela tardia. Se foi uma faringite, geralmente o período da infecção para a ocorrência da síndrome nefrítica é mais curto, é de 1 a 2 semanas. Se o precedente foi uma piodermite, esse período de latência até ocorrer as manifestações da síndrome nefrítica, ele é mais longo, ele vai estar ali entre 3 a 6 semanas. E com base nesse precedente, qual foi a infecção que causou a síndrome nefrítica, a gente também tem alguns marcadores sorológicos, para a gente ver justamente essa associação com a infecção pelo estreptococo. Então eu posso solicitar, por exemplo, o ácido, que vai ter uma melhor sensibilidade na infecção de orofaringe, na faringite,
E a gente tem a solicitação da anti-DNase B, que é melhor nas infecções cutâneas. Então, às vezes, as questões gostam de colocar isso no seu enunciado para você lembrar, poxa, se for uma faringite, eu vou pedir o ácido, se for um impetigo, eu vou solicitar uma anti-DNase B para confirmar esse efeito pós-estreptocócico. Então, com isso, a gente volta para aquela questão. Então, notem, é uma criança de 9 anos de idade com história de edema palpebral. Epa! Tem edema palpebral, já pensa, deve ser de causa renal. E aí ele me traz outro dado que confirma a causa renal. Tem urina avermelhada. Então, ó, ok, deve ser uma síndrome edemigênica de causa renal. A mãe ainda refere que há 2 semanas seu filho utilizou amoxicilina para uma dor de garganta. Opa! Deve ter tido uma faringite naquele período de latência de 1 a 2 semanas. Felipe, a criança usou amoxicilina. Por que que mesmo assim ela possa ter tido uma síndrome nefrítica? Porque lembre, diferente da febre reumática, a glomerulonefrite pós-estreptocócica, ela não possui prevenção primária a partir da utilização do antibiótico de forma correta. Então, mesmo você tratando o paciente de forma adequada para uma faringite, para um impetigo, se ele tiver o mecanismo associado, né, com o HLA, predisposição genética e foi infectado por uma cepa nefritogênica, ele vai ter uma síndrome nefrítica. É diferente da febre reumática, que se você tratou correto a faringoamidalite, você evita que ele evolua com aquela sequela tardia. Mas tudo bem, vamos voltar para a síndrome nefrítica. Então ele tem edema palpebral, tem hematúria e teve um precedente aí de uma faringoamidalite provável. Aí no exame físico a criança está pesando 27 quilos, tem estatura de 1,29 m, tem edema palpebral e também de membros inferiores e uma pressão arterial de 120/80. Exames laboratoriais mostram ureia de 60, então está elevada, uma creatinina de 1, também está elevada. A hemoglobina é de 10, o hematócrito é de 30, um leuco de 12.000 e plaqueta 200.000. A urina tipo 1, que é o sumário de urina, mostra uma proteinúria de 3 cruzes e os campos observados lá no microscópio são tomados por hemácias e leucócitos. Então tem leucocitúria e hematúria. Qual é o diagnóstico mais provável? Então vamos. Edema palpebral, hematúria, associado a uma proteinúria de 3 cruzes, mas sem o edema generalizado, com perda de função renal, tem elevação das escórias nitrogenadas e tem uma pressão arterial elevada, tá 120/80 no menino de 9 anos. Então a gente aqui está falando de uma síndrome nefrítica ou o seu protótipo, a glomerulonefrite pós-estreptocócica, pós-infecciosa ou a glomerulonefrite difusa aguda. Até porque os outros diagnósticos não completam esse quadro clínico. Por exemplo, síndrome nefrótica idiopática, o que é que eu esperaria? Um edema mais importante, ausência de elevação da pressão arterial e o meu paciente vai ter como exames laboratoriais característicos a redução da albumina e a proteinúria nefrótica, que poderia sim ser representada com 3 cruzes, mas a gente esperaria a albumina baixa para fechar os critérios. Por isso que a letra C fica errada. Já a letra B, que é a nefrite intersticial aguda, é um quadro clínico que pode evoluir com lesão renal, com aumento das escórias nitrogenadas, mas a tríade clássica é justamente a lesão renal aguda, um rash e também a presença de febre, o que não foi documentado nesse enunciado. E a infecção do trato urinário seria marcada pela leucocitúria, mas não justificaria a questão do edema, não justificaria também a elevação da pressão arterial. Por isso que você não marca essa e continua aqui comigo nessa segunda questão. Essa segunda questão de João Pessoa traz algumas informações sobre a síndrome nefrítica. E é isso aqui que a gente vai relembrar baseado em como fazer o manejo dessa doença. Então, o manejo da GNPE, ele tem como base alguns pilares. Então, o primeiro pilar é a restrição hidrossalina. E por que que isso é recomendado? Vamos imaginar. O nome é glomerulonefrite, né? Então, eu tenho inflamação dos glomérulos. Essa inflamação diminui a taxa de filtração glomerular. Com isso, meu paciente vai ter a diminuição da diurese, cursando com aquela oligoanúria que a gente já viu no quadro clínico. E nesse caso, se eu tenho a diminuição do débito urinário, o volume que aquela criança vai ingerir, ele vai ficar dentro do vaso, cursando com hipervolemia.
Então a restrição hidrossalina ela vai ser feita enquanto o débito urinário ainda não voltou ao normal, para que eu evite a hipervolemia e piore as sintomatologias associadas. Por exemplo, não curse com congestão cardiocirculatória, não curse com picos hipertensivos ainda maiores. Então aqui na GNPE, a gente vai fazer a restrição hidrossalina com esse objetivo. E qual é o volume dessa restrição hidrossalina? A gente vai utilizar uma taxa basal, que é calculada com 20 ml por quilo por dia ou 400 ml por metro quadrado por dia, mais a diurese do dia anterior. Então, no paciente que tem oligoanúria, a gente vai realmente fazer essa restrição hidrossalina. Mas a partir do momento que essa inflamação diminui e a taxa de filtração volta a subir, essa diurese aumenta e aí você suspende a restrição hidrossalina. Então, esse é o pensamento por trás dessa conduta. A gente também vai fazer a erradicação do estreptococo beta-hemolítico do grupo A, com a utilização preferencial da penicilina benzatina. Ah, Felipe, é para melhorar o quadro clínico desse paciente? Não. A gente vai, na verdade, erradicar essa cepa para que ela não seja transmitida para as outras pessoas e não tenha novos quadros de GNPE naquele ambiente populacional, naquela casa, naquele bairro, tá? Então tem que pensar nisso também, em erradicar o estreptococo daquele paciente. O terceiro pilar é a utilização dos diuréticos, de preferência o de alça. Por exemplo, né, Felipe? A furosemida. Perfeito. Mas ele está indicado em que situações? Está aqui para vocês. Você vai fazer esse diurético na presença de congestão cardiocirculatória importante. Ah, então é um paciente que está fazendo estertoração bibasal pulmonar. Então ele provavelmente está com o quê? Com a situação de edema agudo de pulmão. Então eu vou lá e faço o quê? Diurético nele. Felipe, eu também vou fazer aonde? Na presença de oligoanúria ou ainda em pacientes com hipertensão sintomática. Então, se esse paciente tem uma hipertensão muito intensa, está tendo sintoma com isso, o diurético de alça, baseado na fisiopatologia da hipervolemia, vai ser a sua conduta. E o outro pilar é a utilização dos hipotensores. Eu posso utilizar, por exemplo, a hidralazina, posso utilizar os antagonistas de canal de cálcio, como nifedipino, amlodipino, e também posso usar o nitroprusiato. Principalmente o nitroprusiato, ele é muito utilizado naquelas situações de emergência hipertensiva. Então, naqueles pacientes com hipertensão sintomática, você vai fazer tanto o diurético de alça, para diminuir aquele componente da hipervolemia, mas como eu quero baixar essa pressão arterial de forma mais rápida e titulada, a gente usa o nitroprusiato nessas situações. Eu também vou utilizar hipotensores naqueles pacientes com hipertensão persistente, mesmo após a melhora do edema e da oligúria. Então imagina, eu estou lá com o paciente, ele tem a hipertensão do quadro clínico da GNPE, eu fiz restrição hidrossalina, ele tinha oligoanúria, eu usei diurético, mas mesmo ele melhorando da oligoanúria, mesmo ele resolvendo o edema, ele continua hipertenso. Aí eu vou lá e uso essas medicações hipotensoras, em especial, né, até pela facilidade posológica, um antagonista de canal de cálcio, um nifedipino, um alodipino. Então entendam que esses hipotensores, eles têm uma atuação um pouco mais restrita do que a utilização dos diuréticos. Mas vamos lá, voltar para a questão para a gente entender como é que pode cair. Então, nessa questão 2021, falava da GNDA e queria que você fizesse a análise dos itens abaixo e assinalasse a alternativa correta. Na primeira assertiva, falava que no Brasil, o antecedente estreptocócico mais frequente em pacientes portadores de GNDA era a piodermite. Isso está correto? Sim, pessoal. Quanto mais subdesenvolvido o país, maior é a incidência de piodermite e, com isso, maior vai ser o componente de GNDA associada a essa infecção, mais do que a faringite. Por isso que a primeira assertiva está correta. A segunda assertiva fala que somente as cepas nefritogênicas do estreptococo são capazes de gerar a GNDA. Isso está correto? Com certeza. Lembrem que para eu ter a GNDA, a infecção tem que ser causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, dos tipos nefritogênicos. Por exemplo, se eu tiver uma infecção pela cepa reumatogênica, eu vou ter febre reumática e não síndrome nefrítica, não glomerulonefrite difusa aguda. Então, por isso que a segunda assertiva está correta. Lembra, né, pessoal? Síndrome nefrítica e febre reumática não é para quem quer, é para quem pode. Então, você tem que ter tido o azar de ter tido a infecção pela cepa específica e você tem que ter também o substrato genético. Então, notem que isso é muito importante na fisiopatologia. Já a terceira assertiva fala que a positividade dos níveis de antistreptolisinol, ou seja, a elevação da ASLO, é necessária para o diagnóstico de GNDA.
Isso está completamente errado. A gente viu, inclusive, que para impetigo, para infecções cutâneas, cursando com síndrome nefrítica, a positividade da anti-DNase B é maior do que o ázulo. Então, notem que eu posso ter síndrome nefrítica sem ázulo positivo e também sem a anti-DNase B. Então, isso não anula a possibilidade diagnóstica. Já a quarta assertiva fala que a penicilina benzatina e os hipotensores são as drogas que devem ser administradas no início do tratamento da GNDA. Então, vamos lá. A penicilina benzatina deve ser utilizada, sim, porque a gente vai fazer a erradicação daquela cepa nefritogênica. Mas os hipotensores, eles só vão ser utilizados no início do tratamento se meu paciente tiver em uma situação de hipertensão sintomática, que na grande maioria das vezes não é o que ocorre. Por isso que a quarta assertiva, ela tá falsa. E aí, ó, a gente já marca a letra C, porque só a 1 e a 2 estão corretas. Questão bonita pra gente revisar esse assunto. E olha aqui, aquela questão dos hipotensores que a gente já tinha conversado. Vamos lá seguir para mais uma questão, essa da USP, pessoal. E linda questão, porque junta eletro, junta imagem. É a questão que a gente gosta para fazer a diferença para o aluno. Então vem cá comigo para a gente entender o que são as possíveis complicações da GNPE, da GNDA, da síndrome nefrítica protótipo que vocês já vão conhecer. Então a gente tem 3 complicações principais. A primeira é a congestão cardiocirculatória. E como é que aparece na prova? Na grande maioria das vezes com a clínica de edema agudo de pulmão. Então é aquele paciente que vai ter estertoração bibasal, é aquele paciente que pode ter um fígado aumentado, taquicardia e até mesmo a terceira bulha. Então, quando tem congestão cardiocirculatória, numa situação de síndrome nefrítica, o nosso objetivo vai ser diminuir aquela hipervolemia. Então eu vou lá e faço diurético na grande maioria das vezes, mas lembrando que em situações drásticas, a gente vai precisar também fazer uso de drogas vasoativas para melhorar a função miocárdica. A outra complicação é a encefalopatia hipertensiva, e aí nessa daí a gente já começa a lembrar de várias coisas, porque isso tanto acontece na prática, como também acontece em algumas questões. Então, quando o paciente vem com encefalopatia hipertensiva, as queixas principais vão ser cefaleia, podem ter também rebaixamento do nível de consciência, você pode ter uma descrição de alterações visuais, seja visão turva, seja presença de escotomas cintilantes, seja até mesmo a amaurose, associado, e essa daqui é muito típica para a prova, a presença de crises epiléticas no contexto do GNPE. Então, no caso da encefalopatia hipertensiva, eu vou fazer diurético, porque está lá na fisiopatologia essa questão da hipervolemia, mas eu tenho de lembrar de também utilizar o nitroprusiato. Porque se eu tenho uma emergência hipertensiva caracterizada por essa encefalopatia, a diminuição da pressão arterial tem de ser titulada, não pode ser de vez. Então eu vou fazendo a utilização do nitroprusiato para que essa pressão arterial ela diminua paulatinamente. E a terceira complicação é a lesão renal aguda, que pode estar presente em uma boa parte dos pacientes. E como é que isso aparece na prova? Aumento das escórias nitrogenadas, uma clínica de uremia em casos mais graves, e eu tenho representado na lesão renal aguda de forma clínica, olha, a oligoanúria. Então, quando o paciente começa a melhorar dessa lesão, o que é que acontece? Ele melhora da diurese. E em algumas situações de lesão renal aguda, a gente pode ter uma situação mais grave, inclusive com alterações hidroeletrolíticas, que levam o paciente a ter um risco, por exemplo, de alterações do ritmo cardíaco, que é justamente o que essa questão nos coloca. Vamos lá comigo nessa prova USP São Paulo 2022. Então, a questão me traz um pré-escolar de 4 anos do sexo masculino, que vem há 4 semanas com pequenas lesões de pele na face e que posteriormente progrediram para outras regiões do corpo. A figura até mostra essas imagens das lesões de pele. Aí vocês notam, ó, eu tenho algumas vesículas e eu tenho algumas crostas amareladas em cima dessas lesões. O que é isso, Felipe? Crostas melicéricas. Se eu tenho crosta melicérica, eu estou falando do diagnóstico de um impetigo. Aí essa criança, então, teve impetigo há 4 semanas. Só que a mãe notou que essa criança começou a respirar com dificuldade e está com o rosto inchado. Epa! Síndrome edemigênica após o impetigo. Qual é o meu diagnóstico provável? GNPE.
glomerulonefrite pós-estreptocócica. E aí ela leva a criança para o pronto-socorro, pois ela está mais sonolenta e sem diurese há 24 horas. Olha aí, ó, apareceu a anúria da minha criança. Na triagem, minha criança tem uma frequência cardíaca de 65, ou seja, já está evoluindo para baracardia, então isso aqui já é uma situação de maior gravidade. Uma frequência respiratória de 45, então já está tendo repercussão respiratória. E olha a pressão arterial, 140/90, tem hipertensão. Então, ó, oligoanúria e hipertensão no contexto de edema. Então, realmente é uma GNPE. E a criança está saturando 94% em ambiente. Alguém encaminha a criança para a sala de emergência e se nota realmente o edema de face. E a ausculta pulmonar tem estertores crepitantes em ambas as bases. Então, pera aí, né? Estertores crepitantes em ambas as bases, a gente está falando de congestão cardiocirculatória. Então, eu estou falando de uma das complicações da GNPE. E como minha criança está em anúria, eu tenho duas complicações. Eu tenho a lesão renal aguda também. E aí ele me dá, né, a imagem das lesões de pele, que a gente já comentou, e me dá um eletro também. E o que é que chama a atenção nesse eletro? A onda T apiculada. Então, se a onda T está grande, os níveis de potássio também estão grandes. Então, eu tenho uma situação aqui de hipercalemia, muito associado ao quadro de lesão renal aguda. E aí a questão é que você defina qual das alternativas apresenta as medidas necessárias para estabilizar esse paciente de forma inicial. Então vamos lá, qual a conduta na GNPE? Então a gente vai fazer a restrição hidrossalina, isso é obrigatório, porque meu paciente é hipertenso, está em oligoanúria, está com congestão cardiocirculatória, então a gente vai fazer aqueles 400 ml por metro quadrado por dia ou 20 ml por quilo por dia, mais a diurese do dia anterior. A gente vai erradicar o estreptococo beta-hemolítico e grupo A, de preferência com penicilina, benzatina. Lembrando que a utilização do antibiótico não muda o quadro clínico atual, ele é realmente para que a transmissão naquela comunidade diminua. Então, se a questão, né, fala estabilização inicial, a alternativa não precisa ter isso de forma obrigatória para ser correta. Então, ele pode ter, digamos assim, suprimido, e o que foi que aconteceu com essa banca. Como minha criança tem congestão cardiocirculatória, a minha criança tem uma anúria, eu tenho que utilizar um diurético de alça. Eu vou fazer quem? Furosemida na grande maioria das vezes. E pelo fato do meu paciente ter alteração eletrolítica importante, que é a hipercalemia com alteração eletrocardiográfica, antes das medidas de redução desse potássio, eu tenho que fazer um estabilizador de membrana, que é a utilização do gluconato de cálcio. Por isso que a melhor resposta está ali, ó, na letra D. A letra A fica muito errada, porque fala de oxacilina, fala de clindamicina e ainda me dá, né, uma expansão. Então, se eu expandir um paciente que já está com congestão cardiocirculatória e tem uma lesão renal aguda, ele só vai piorar. Você vai aumentar, na verdade, o risco dele morrer. Então, a letra A está errada. Já a letra B, coloca ceftriaxona, que não é o antibiótico de escolha, tem que ser penicilina benzatina. A gente fala também de soro fisiológico. Então, não, né, pessoal? Não tem indicação de expandir esse paciente. A letra C pede para você fazer ventilação com pressão positiva, seguida de compressões torácicas e atropina. Ou seja, ele está querendo que você faça uma conduta meio que de parada cardiorrespiratória. E essa criança tem ali ó, uma frequência cardíaca acima de 60. Então não tem como eu considerar esse paciente como uma PCR. Aqui você também anula a letra C. Então, uma questão bonita, né, com dois tipos de complicação, e aí a gente já revisa muito bem esse assunto nessa questão aqui da USP. Mas vamos aproveitar para ter outro tipo de questão, que é sobre indicação de biópsia renal na GNPE. Quem é que vai ter indicado a biópsia renal na GNPE? Basicamente, são aqueles pacientes que não evoluíram da forma que a gente espera. Então, por exemplo, a proteinúria nefrótica, que eventualmente pode estar presente na GNPE, ela tem de ser resolvida em 4 semanas. Se ela não for resolvida, indica biópsia. A hematúria macroscópica e a hipertensão também precisam ser resolvidas com 4 semanas. Se passou mais do que esse tempo e eles continuam com essa sintomatologia, biópsia renal neles. A gente também vai fazer a biópsia se a função renal continuar alterada por mais do que 4 semanas. E aqui, um dado muito legal, porque é um dado laboratorial que o pessoal segue muito durante o acompanhamento desses pacientes, é o complemento, que deve voltar ao normal com 8 semanas. Se não voltou, continua consumido, indicação de biópsia neles, você vai precisar indicar. Outras situações que essas vão indicar uma biópsia renal de forma mais precoce, são naqueles pacientes com evidência de outra doença sistêmica, como é o caso, por exemplo, de um lúpus,
Então o paciente está lá com linfopenia, é um paciente que tem plaquetopenia, uma anemia, é um paciente que tem FAM positivo, que tem artrite associada, que tem um exantema associado, e opa, será que não é outra doença? Será que não é uma doença sistêmica? Eu indico a biópsia de forma mais precoce. Além disso, a gente também indica a biópsia renal se meu paciente continua com a lesão renal aguda grave e anúria naqueles primeiros dias, porque eu fico com receio dele estar evoluindo com a GNRP, ou seja, uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então, nesses casos, eu indico a biópsia renal de forma mais aguda. Não precisa ficar esperando 4, 8 semanas para solicitar. E aí a gente volta para a questão, né? 2022, PSU Alagoas me traz uma menina de 16 anos de idade, que vem com hematúria há 6 dias. Usou fosfomicina por conta própria, não sei como comprou, mas utilizou. E não tinha disúria, não tinha dor lombar, não tinha febre, não tinha comorbidades. No exame físico, o que é que chama atenção? Olha a pressão arterial, pipocada, tem hipertensão. Ele também fala de um edema periorbitário, fala de um edema em membros inferiores, sem outros achados. Então tem edema, tem hematúria, tem hipertensão, deve ser uma síndrome nefrítica. Vamos ver se realmente confirma. Fez alguns exames, né? Com creatinina e ureia elevadas, então tem uma lesão renal aguda associada à síndrome nefrítica. Tem um sumário de urina que confirma a hematúria. Tem uma proteinúria de 2 cruzes em 3 e olha o aslo, bem pipocado também, de 1000. Então aqui a síndrome nefrítica confirmou e é uma GNPE. Diante dos dados clínicos apresentados, qual é a indicação de biópsia renal caso a paciente apresente por mais de uma semana? Vamos lá comigo. Então a gente sabe, insuficiência renal aguda pode resolver com quanto tempo? Com 4 semanas. Então a letra A não é indicação de biópsia nesse momento. Proteinúria nefrótica tem quanto tempo para ser resolvida? 4 semanas. Então a letra B também não é a resposta. Hematúria, Felipe, hematúria macroscópica, 4 semanas. Então também não tem indicação de biópsia. Felipe, quem é que indica biópsia? A oligúria. Lembra lá comigo, se meu paciente continua com oligoanúria por mais do que uma semana, ou seja, o período está sendo maior do que o que a gente está acostumado, tem indicação de biópsia renal. Então nesse caso aqui, resposta bonita na letra C. E aí vamos lá, né? A última questão desse Aprendendo com Questões, com Felipe Marinho, tá aqui, ó. O FRJ 2022, prova de acesso direto, menino de 13 anos, com relato de faringite há 2 semanas, foi admitido com edema generalizado, hipertensão, hematúria e diminuição do débito urinário. Então, síndrome edemigênica com hipertensão, a gente está falando de causa renal. Se eu tenho hipertensão, hematúria e oligúria, eu estou falando de síndrome nefrítica. Com base nisso, vamos revisar tudo que a gente conversou nessa aula de hoje. Letra A. Se espera encontrar uma elevada titulação sérica de antistreptolizina O? Claro que sim, porque eu estou falando de uma complicação tardia de uma faringite. Então a ázulo, ela é mais sensível do que a anti-DNase-B. Então, sim, eu espero que o ázulo seja positivo nesse contexto. Então, já achei minha resposta. Mas vamos ver as outras alternativas? A letra B diz que nos casos de bom prognóstico, a recuperação da lesão renal ocorre com 4 semanas, no máximo. Letra B está errada. Letra C, recomenda-se tratamento com corticoide de forma alguma. Corticoide oral é indicação de tratamento de síndrome nefrótica por lesão histológica mínima, que por acaso é o nosso próximo Aprendendo com Questões, tá? Já fica aqui o spoiler. Letra D, os níveis séricos de CH50 e C3 devem estar consumidos, diminuídos e não elevados. Então, questão bonita para você revisar tudo que a gente conversou sobre esse Aprendendo com Questões. Então, a gente acaba aqui, né? Espero que vocês marquem a questão correta, levem para casa, cheguem na residência, principalmente, né, pessoal, a residência de pediatria, que a gente aqui é top. E óbvio, você já curte essa aula, já dá o like, já se inscreve no canal, chama um colega e qualquer dúvida, ó, só mandar aqui, Felipe Marinho responde para vocês. Então, ó, até o próximo Aprendendo com Questões, Síndrome Nefrótica na Pediatria.